Olá, está no ar mais uma edição do programa Pensando em Segurança, uma parceria inédita entre a Unisul TV e a Polícia Militar. Um programa voltado para a comunidade, com informações e esclarecimentos na área da prevenção do crime, divulgação de projetos educativos, curiosidades, dicas de segurança e entrevistas com pessoas de diversas áreas, sempre com a finalidade de levar a temática da segurança pública mais perto de você. Você sabe qual é a função da Justiça Federal? No programa de hoje eu recebo aqui no estúdio da Unisul TV o Dr. Rafael Celal Carmona, juiz federal da Primeira Vara Federal da cidade de Tubarão. Dr. Rafael, gratidão pela sua presença aqui conosco no programa Pensando em Segurança. Major, é uma satisfação poder estar presente, atender esse convite e representar essa instituição, Justiça Federal, da qual eu faço parte, e poder apresentar um pouco dela hoje para o nosso ouvinte. Então, para a gente começar esse primeiro bloco, doutor, o senhor poderia falar para a gente qual é o papel social do juiz na sociedade? Certo. A sociedade, desde que ela se organizou em um movimento democrático, nós temos bem separadas as funções de executivo, legislativo e judiciário. Então, a função do juiz, ele como membro do Poder Judiciário, é julgar todas as causas em que há interesse, disputas entre as pessoas ou entre pessoas e empresas, pessoas jurídicas, né, ou até mesmo causas em que a sociedade como um todo é representada por uma instituição como o Ministério Público, onde se discute o direito, não de uma pessoa, mas de toda a sociedade. O maior exemplo disso são as causas ambientais, né? Onde não há o direito de cada pessoa, mas há o direito de uma coletividade. Então, a função do juiz na sociedade hoje é não só julgar as causas entre as pessoas, né? Mas trabalhar em diversos processos, buscando sempre a pacificação da sociedade, para que nós possamos ter uma sociedade sempre com a garantia do exercício de seus direitos. Nós sabemos que no Japão, por exemplo, a cultura, né, do japonês, as pessoas lá, elas tendem menos a levar os seus atritos, seus problemas para a apreciação da justiça. A alta demanda de processos na justiça brasileira, o senhor entende que também tem a contribuição da cultura do povo brasileiro em levar os seus problemas, os seus atritos sempre para a apreciação, praticamente, da justiça? O senhor acha que tem essa contribuição? Tem um aspecto, antes do aspecto cultural, nós temos uma questão que a democracia no Brasil ela ainda é muito recente. Nós pensarmos na independência e depois na proclamação da República, né? De República nós temos pouco mais de 100 anos. Para efeitos de história é pouquíssimo tempo. Para efeitos de história é pouquíssimo tempo. Então, o que acontece? As pessoas vão cada vez mais se educando, tendo mais ciência dos seus direitos e, para que possam exercê-los, procuram muito mais o Poder Judiciário. Então, o Japão já tem uma democracia mais consolidada. Estabilizada. Já tem instituições mais estáveis, né, onde a busca pelo direito não é tão necessária. Então, nós temos esse primeiro fator, que no Brasil, como a democracia é mais jovem, as pessoas buscam ainda muito o seu direito. Agora, tem essa questão cultural também, né, não podemos olvidar, que no Brasil as pessoas talvez sejam mais beligerantes, né? Mais beligerantes em que sentido? As pessoas, vamos pegarmos exemplo, um acidente de trânsito, né? Onde as pessoas poderiam se resolver amigavelmente, consensualmente, né? A pessoa que causou o acidente de trânsito reconheceria a sua culpa e no momento ali as pessoas acertariam, né, eventuais danos. Seria feito o acordo na hora, né? É feito um acordo. Então, isso é uma questão cultural. No Brasil, as pessoas não têm esse espírito de autocomposição. O que é autocomposição? As pessoas se acertarem na hora, né, e procuram levar essa questão ao Poder Judiciário. Então, é uma questão cultural no Brasil
se resolver as coisas dependendo da justiça. Perfeito. E também para as pessoas que estão nos assistindo, para entenderem a diferença entre a justiça estadual e a federal. Quais seriam as funções delas, as diferenças? Certo. Essa é uma questão bem interessante porque nós temos a justiça federal no Brasil e realmente as pessoas às vezes não entendem por quê. Mas por que em outros países não há? Aí tem uma questão muito interessante, Major, que é a questão da República. Porque o Brasil, com a proclamação da República, escolheu a forma federativa. O que é a federação? É a união de vários estados. E no caso do Brasil, a autonomia, não só dos entes federados dos estados, mas dos municípios e do Distrito Federal. Então, o que é a União? Nós vamos pensar onde é que fica a União. A União é um ente abstrato. Né? É a reunião, então, de todos os estados, dos municípios e do Distrito Federal. Então, por que há a Justiça Federal? Porque nós somos uma federação. Então, a Justiça Federal vai julgar as causas que digam respeito à federação. Então, um outro exemplo é Estados Unidos. Estados Unidos, uma história é um pouco diferente, lá eles são uma confederação, eles reuniram-se, né, os diversos estados membros. Aqui nós não nos reunimos, nós já existíamos como um estado, certo? Mas depois nós resolvemos criar a federação. Então a Justiça Federal julga isso, as causas que têm a ver com a União, com a República. Então imagine o seguinte, como a União é a reunião dos estados, não poderia haver um juiz, não seria salutar um juiz de um estado julgar uma questão que pudesse repercutir na União. Porque às vezes poderia acontecer de um estado querer se separar da União. Claro. Então é por isso que nós temos essa Justiça Federal, que não existe em outros países. Só no Brasil? Não, existe nos países que são constituídos na forma de federação. Então, o Uruguai é um estado menor, é um país muito menor, e ele se resolveu constituir-se na forma de estado unitário. Ele não é dividido em diversos estados. Então não é uma federação. É o caso da França também. A França não é uma federação, ela até tem os departamentos, que eles chamam, certo? Sim. Mas ela não é uma reunião de diversos estados federados. E não tem, por esse motivo, uma justiça federal. Não tem, por esse motivo, uma justiça federal. E no Brasil, a Justiça Federal, aqui em Tubarão, a demanda é muito grande, é muito alta? Então, por que a demanda é mais alta em algumas regiões e em outras não? Então, o que a Justiça Federal julga? Ela julga todos os casos em que há um interesse da União, certo? Desse ente maior, que é a composição dos estados e dos municípios. E das autarquias também da União e de suas empresas públicas. Então, quais são as autarquias, né? As autarquias são pequenas divisões da União responsáveis por determinados serviços. Então, por exemplo, o INSS é uma autarquia, o DENIT é uma autarquia que cuida das rodovias, certo? A Infraero é uma empresa pública que cuida de aeroportos. Então, a Justiça Federal ela vai julgar as causas em que há interesses da União ou de suas autarquias. Então, Tubarão, como é uma região desenvolvida, só o município aqui nós temos cerca de 100 mil habitantes, mais os municípios próximos. Nós temos uma região aqui de cerca de 160 mil habitantes, abrange a subseção da Justiça Federal do Tubarão. Então aqui, como uma região desenvolvida, nós temos muitas causas previdenciárias, muitas demandas contra o INSS, porque temos muitos empregos, pessoas trabalham nas empresas, vão querer depois computar esse tempo de serviço, vão se aposentar pelo INSS, vão querer uma revisão de benefício. Então nós temos aqui uma demanda previdenciária de 5 mil processos por ano. É muito processo, só para o previdenciário. É bastante alto. Nós vamos continuar no próximo bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo, nós voltamos em instantes. Fique com a gente. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Pensando em Segurança. O tema de hoje, o trabalho e as funções da Justiça Federal. Estou conversando com o Dr. Rafael Celal Carmona, juiz federal da Primeira Vara Federal da cidade de Tubarão. Doutor, em segundo bloco,
Queria começar com uma frase aqui, um pensamento de Rui Barbosa, que ele escreveu no livro Oração aos Moços. E está dizendo, né, numa das partes desse livro, o seguinte: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Queria perguntar para o senhor o seguinte, sobre essa triste história que nós estamos vivendo atualmente no cenário político brasileiro, com os constantes agentes públicos envolvidos em situações de corrupção. Qual o papel da justiça nesse futuro que está batendo à nossa porta? A responsabilidade aumentou muito? Então, como eu havia dito no bloco anterior, nós somos uma república ainda muito jovem. Para efeitos de história, nós, como país, nós não temos nem 200 anos ainda. É verdade. Isso é muito pouco para a história. Então, nós começamos a existir como país em 1822, como uma monarquia. Só em 1889 nós viramos uma república. E Rui Barbosa foi um dos grandes responsáveis pela nossa primeira Constituição, de 1891. Uma Constituição que se espelhou muito na Constituição dos Estados Unidos, justamente por nós sermos uma federação. Então, como nação, a gente demora muito para se desenvolver. E essas questões de desmandos na política, de desvio de recursos públicos, aliás, não é só na política. Sim, na administração federal, municipal, estadual. É algo do ser humano, na verdade. Né? É algo do ser humano, principalmente do ser humano brasileiro. Especialmente. Infelizmente. Mas por quê? Porque a nossa Constituição de 88 também é muito jovem. E ela dotou a Justiça, ela dotou o Ministério Público de poderes para combater esses desvios, esses desmandos. Acontece que as pessoas que estavam acostumadas aos desmandos não aceitaram de bom grado todos os poderes dos juízes e do Ministério Público. Então é um movimento muito lento, muito gradual, mas constante no combate à corrupção e aos desvios de verbas públicas. E veja que o prejuízo que essas pessoas causam, ele é enorme, porque o dinheiro que falta, principalmente na educação, ele tem uma consequência que a gente vê nas ruas, as crianças fora da escola e que no futuro, eventualmente, vão morar em um lugar que a gente não queria que elas morassem, que é uma penitenciária. Então, se a gente investisse mais em educação, aliás, não precisava nem investir mais, se a gente não tivesse tanto desvio, poderia ter uma educação melhor, não precisaria construir no futuro mais penitenciárias. E mais escolas, ao contrário, né? Exatamente. Ao invés de construir mais presídios e penitenciárias, poderíamos investir esse dinheiro na construção de instituições escolares. Doutor, e também a respeito das penalidades, né, aplicadas no processo, pena pecuniária, como é feita a destinação desses valores? Muito boa a sua pergunta, Peterson. Veja que se fala muito em impunidade, mas as pessoas não sabem que o número de processos criminais ele aumentou muito nos últimos anos. E a punição também. Porque antes de 1998, a única modalidade de pena era a prisão, eram a prisão e a multa. Em 1998 houve uma reforma que permitiu a prestação alternativa. O que é a prestação alternativa? É aquela pessoa que foi condenada a uma pena pela justiça criminal, ela pode pagar essa pena sem se recolher na penitenciária. Então ela pode prestar serviço para a comunidade, ela pode fazer pagamento em dinheiro,
para uma conta da Justiça, certo? Ela faz um pagamento para uma conta da Justiça e a Justiça não fica com esse dinheiro para ela. Esse dinheiro vai para a comunidade. Como? Através de projetos sociais. É revertido em bem-estar social? Em bem-estar social. Enfim. Então, como é que funciona? As entidades de fim social ou de finalidade pública da região, elas fazem um convênio com a Justiça para receber essas pessoas que estão cumprindo pena, para elas prestarem serviço, e também para receberem uma parte desse dinheiro e investir em projetos. Então, nós tivemos aqui uma excelente parceria recentemente com o 5º Batalhão da Polícia Militar e estamos firmando agora uma excelente parceria com a unidade da Polícia Militar lá em Braço do Norte. Então, com a polícia aqui, o 5º Batalhão, o que nós fizemos? Eles receberam 10 pessoas apenadas pela Justiça Federal para trabalhar lá, exercer atividades internas, certo? Sim. Não são atividades de policiamento, Claro. são atividades internas, administrativas de auxílio, né? E, em contrapartida, a Polícia Militar ela apresentou 2 projetos, um para a construção do canil do batalhão e outro para aquisição de armas não letais, aquelas pistolas As Sparks. Sparks, né? Exato. Então, nós destinamos esses valores para a Polícia Militar. Então, veja, as pessoas que foram condenadas pela Justiça Criminal, elas estão cumprindo a sua pena, certo? Seja prestando serviço, seja fazendo pagamento em dinheiro. Então, quando se fala em impunidade, eu fico pensando que as pessoas talvez não tenham conhecimento que há, sim, muita condenação pela Justiça. Se pune mais do que antigamente. Se pune muito mais. Então são questões interessantes, né? E o senhor poderia falar a respeito desses projetos? O senhor falou que as instituições podem participar, instituições de fins sociais, instituições públicas. Esses editais são abertos quantas vezes ao ano? Como é que funciona? Certo. Esses editais, eles abrem quando a vara federal tem valores depositados em conta que ela possa destinar. Então, o último edital foi feito no final do ano passado. Então, no final do ano passado, nós recebemos diversos projetos. Por exemplo, a PAI, e não só a PAI de Tubarão, a PAI dos municípios próximos da região, a PAI de Gravatal, a PAI de Jaguaruna. Nós recebemos de lar de idosos, certo? De casas que cuidam de crianças. Né? Então, essas entidades, elas se cadastram, né? O cadastro tem que ser algo que elas têm que levar o seu estatuto, o seu CNPJ, demonstrar que elas não têm dívida com o poder público, né? E aí elas apresentam um projeto. Né? Esse projeto, aí nós verificamos se ele atende realmente ao fim social, e aí se destinam esse dinheiro, eles aplicam no projeto e nós fazemos a fiscalização. Ok. Nós continuamos no próximo bloco. Nós vamos agora novamente para um breve intervalo. Nós voltamos em instantes. Não saia daí. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Pensando em Segurança. O tema de hoje, o trabalho e as funções da Justiça Federal. Estou conversando com o juiz federal da primeira vara da cidade de Tubarão, o doutor Rafael Celal Carmona. Doutor, esse último bloco, gostaria que o senhor falasse um pouco, esclarecesse para a população que está nos assistindo nesse momento. Vamos falar sobre um tema muito interessante e que as pessoas perguntam muito e têm muita dúvida. Os crimes conhecidos como do colarinho branco. O senhor poderia explicar para nós? Claro. Os crimes do colarinho branco, o que são crimes do colarinho branco, né? O colarinho, claro, ele se refere à camisa, né? A camisa social, o colarinho branco, né? Se reporta a pessoas engravatadas, né? Pessoas que se acham que estão num estamento social maior do que outras pessoas. Né? Então, o colarinho branco. Então, são pessoas que cometem crimes diferentes daqueles
que nós estamos habituados a ver no dia a dia, como eles não cometem lesões corporais, homicídio, furto. Não representam um risco iminente à integridade física? Não, absolutamente. Esses são crimes que nós não vemos. São crimes invisíveis para a sociedade. Não há violência, certo? Então, quais são os crimes de colarinho branco? Por exemplo, sonegação fiscal. O que é sonegação fiscal? É aquele empresário, e o empresário tem que ser respeitado, ele é muito importante para a sociedade. Mas acontece o seguinte, ele monta a sua empresa, ele começa a vender os seus produtos, e aí ele vê uma oportunidade de ganhar mais dinheiro do que o necessário. Em vez de ele declarar que ele vendeu 1 tonelada do produto, ele declara só meia tonelada. E com isso ele está deixando de declarar tributo e de recolher tributo que pertence a toda a sociedade. Então esse é um crime de colarinho branco. Mas esse é um crime muito fácil. Porque quando ele começa a sonegar muito, ele tem que esconder o dinheiro. Porque se ele começar a usar o dinheiro, vai aparecer que ele tem um patrimônio incompatível com a renda. Incompatível com a renda. Então o que ele faz? Ele começa a fazer lavagem de dinheiro. O que é lavagem de dinheiro? É pegar mecanismos e fazer de conta que aquele dinheiro que ele ganhou foi de uma forma lícita. Como é que ele começa a fazer também? O que ele pode fazer? Ele pode esconder o dinheiro. Se ele esconder o dinheiro no Brasil, as autoridades vão achar. Então o que ele faz? Evasão de divisas. O que é evasão de divisas? É mandar o dinheiro para o exterior sem declarar para as autoridades. Ele não tem como declarar porque o dinheiro é ilícito. E esses crimes, a gente fala que, eu falei que eles são invisíveis porque eles aparentemente não causam prejuízo ao cidadão. E o cidadão que está trafegando com seu veículo aqui nas ruas de Tubarão, da região, que ele está caminhando pela calçada, ele não está vendo esse crime, ele não está sentindo. Violência urbana, né? Não tem problema nenhum, aparentemente. Porque esses crimes todos, eles deixam rastros que são o seguinte, é dinheiro que deixa de ingressar nos cofres públicos, muito dinheiro. Então esse dinheiro que deixa de ingressar nos cofres públicos poderia trazer muitas melhorias para o cidadão. Agora, esses crimes, eu queria dizer o seguinte, também há uma sensação de impunidade que não é verdadeira. Eu vou dizer que na Justiça Federal nós julgamos principalmente crimes contra a ordem tributária, crimes de sonegação fiscal. E nós julgamos muito. É bem comum, né? É muito comum, nós julgamos isso todo dia. E não são feitos por pessoas perigosas. Não são pessoas crimes, perigosas, são pessoas acima assim, de qualquer suspeita, às vezes pessoas muito conhecidas na sociedade. Né? E as pessoas não sabem que essas pessoas às vezes estão até condenadas, cumprindo uma pena. Então nós condenamos muito. Então quando se fala assim em impunidade no Brasil, é porque ainda há muito trabalho a ser feito. Exatamente. Ainda há muito trabalho a ser feito. Mas não, a impunidade ela não corre solta, não. Uhum. A Justiça tem trabalhado muito, se destacado muito nesses exemplos todos que o senhor trouxe. Né? E eu queria perguntar também para o senhor o seguinte, sobre a Operação Lava Jato. E está muito conhecida, né, em evidência no país há muito tempo, ela acabou trazendo à tona o papel do juiz para a sociedade brasileira. E todos hoje conhecem o juiz federal Sérgio Moro. Esse episódio foi bom para o trabalho dos juízes, de forma geral? Foi. Veja bem, por que foi importante? Porque esse trabalho de julgar crimes do colarinho branco, de julgar pessoas poderosas, ele não era conhecido da sociedade. Ele não era conhecido. O juiz, ele era anônimo. Até é bom que o juiz seja anônimo, porque o juiz tem que ser imparcial, né? O juiz tem que ser imparcial, ele não tem que ter predileção por nenhuma das partes ou por nenhuma corrente política. Mas o que evidenciou isso daí? Que a justiça, ela está atenta a esses crimes mais graves. A justiça às vezes fala que a justiça só julga os pobres, os que cometem pequenos delitos, né? O ladrão de galinha. Também. Mas nós julgamos também aquelas outras pessoas. Agora, são pessoas poderosas. São pessoas que têm muitas pessoas que lhe dão apoio, certo? Então, não é fácil.
Então, a Operação Lava Jato, ela mostrou para a sociedade também as dificuldades. As dificuldades de se chegar a essas pessoas, né? As dificuldades de chegar a essas pessoas, né? O excesso de recursos, né? A dificuldade de o processo chegar ao fim. O processo não chega ao fim nunca, são recursos, recursos, recursos. E quanto mais capacidade financeira o réu tem, mais ele consegue recorrer e retardar o cumprimento da pena. Doutor, nosso tempo infelizmente acabou, nós teríamos aí uma infinidade de assuntos aqui para tratar e esclarecer a população. Fica aqui o meu reconhecimento, minha gratidão pela sua disponibilidade de estar conosco hoje aqui. É uma grande satisfação estar presente hoje e esse convite da Polícia Militar, que tem sido uma grande parceira aqui em Tubarão, em Braço do Norte e região, da nossa Justiça Federal. Estamos sempre de portas abertas também para a interlocução. Muito obrigado. Mais uma vez. E o programa Pensando em Segurança fica por aqui. Obrigado a você, mais uma vez, que sempre nos assiste e nos acompanha. Até o próximo programa e não se esqueça, apoie quem te protege.